As botas gastas de seu Francisco pareciam sujar o chão impecável da concessionária a cada passo. O piso de porcelanato branco brilhava tanto que refletia os caminhões Mercedes-Benz como espelhos, transformando o lugar em um palácio de metal e vidro. O cheiro não era de diesel e estrada, como ele estava acostumado, mas de couro novo e de um café caro que ele nunca provaria. Ele, com suas roupas simples de trabalhador aposentado, as mãos calejadas pelo tempo e o corpo curvado por uma vida de trabalho duro, era uma mancha de realidade naquele mundo de luxo e aparências. Os vendedores, jovens de terno bem cortado e sorriso ensaiado, o viram entrar e imediatamente desviaram o olhar, como se ele fosse invisível, uma peça de mobília antiga e sem valor que não merecia sua atenção. Ele caminhou lentamente pelo salão, ignorando os olhares de desprezo. Para ele, aqueles caminhões não eram símbolos de status, eram máquinas de trabalho, bestas de carga que ele conhecia na alma. Ele passou a mão grossa e cheia de calos pela lataria de um dos modelos, sentindo o aço frio. Lembrou-se do seu primeiro caminhão, um modelo antigo que ele comprou com o suor de anos de trabalho. O caminhão que construiu o futuro de sua família e que depois a falência lhe tirou. Os vendedores cochichavam entre si, rindo baixinho. Eles não viam a história naquelas mãos, apenas a pobreza nas roupas. Francisco não se importava. Ele não estava ali para eles. Estava ali para cumprir uma promessa, a última grande viagem de sua vida. Foi quando Júnior o viu. O gerente de vendas, filho do dono, era a personificação daquele lugar. O terno impecável, o relógio de ouro brilhando no pulso, o cabelo perfeitamente penteado. Ele viu seu Francisco como um problema, uma sujeira que precisava ser varrida para debaixo do tapete antes que assustasse os clientes de verdade. Ele se aproximou com um sorriso que era puro veneno disfarçado de cortesia. O desprezo em seus olhos era tão evidente que chegava a ser palpável. Para Júnior, o mundo era dividido em duas categorias de pessoas: as que podiam comprar seus caminhões e as que não serviam nem para limpar os pneus. E ele não tinha nenhuma dúvida de a qual categoria aquele velho pertencia. "Posso ajudá-lo, vovô?" perguntou Júnior, a voz carregada de uma falsa simpatia que chegava a ser ofensiva. Ele olhou para as botas de Francisco com uma careta de nojo. "A seção de carros usados para quem procura algo mais acessível fica a uns 2 quarteirões daqui. Talvez o senhor encontre algo que possa pagar por lá." A humilhação foi deliberada, feita para que os outros vendedores pudessem ouvir e rir. Francisco, no entanto, não se abalou. Ele tirou a mão do caminhão e se virou lentamente para encarar o jovem gerente. Seus olhos, embora cansados, tinham uma nitidez que pegou Júnior de surpresa. O velho não se encolheu, não se desculpou. Apenas o encarou em um silêncio que durou um longo e desconfortável segundo. Com a voz calma e um pouco rouca pelo tempo, seu Francisco ignorou completamente a ofensa. Ele olhou para o caminhão e depois de volta para Júnior. "Eu quero 5 caminhões Mercedes", disse ele de forma simples e direta. "Deste modelo aqui, o mais potente que vocês tiverem." Um silêncio chocado tomou conta do salão, seguido imediatamente por uma onda de risadas abafadas, vindas dos outros vendedores. Eles tentaram disfarçar, mas a cena era cômica demais para eles. O velho de roupas gastas, que mal parecia ter dinheiro para o ônibus, querendo comprar uma frota inteira dos caminhões mais caros da loja. A piada parecia boa demais para ser verdade. Júnior o olhou, a incredulidade inicial se transformando em pura irritação. O sorriso falso de Júnior desapareceu completamente, dando lugar a uma máscara de raiva e impaciência. Ele achou que o velho estava zombando dele, ou que era senil e tinha se perdido. "Chega de brincadeira", disse ele, o tom de voz agora duro e agressivo. "Eu não sei qual é o seu jogo, mas esta é uma empresa séria e nós não temos tempo para palhaçadas de velhos malucos."
Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Francisco, usando sua altura e sua juventude para tentar intimidá-lo. Mas seu Francisco não moveu um músculo. Continuou parado, o olhar fixo no de Júnior, com uma calma que só uma vida inteira de dificuldades poderia ensinar. A dignidade dele era uma fortaleza silenciosa. "Escute aqui, senhor", continuou Júnior, agora falando mais alto, para que todos ouvissem e entendessem quem estava no comando. "Eu já pedi com educação. Por favor, retire-se da minha concessionária agora mesmo, antes que eu seja forçado a chamar os seguranças para acompanhá-lo até a saída." A ameaça final foi feita. A humilhação agora era completa e pública. Os outros clientes, homens e mulheres, vestidos com o melhor que o dinheiro pode comprar, olhavam para a cena com uma mistura de divertimento e desprezo pelo velho. Ninguém o defendeu. Naquele templo de aparências, ele já tinha sido julgado e condenado por suas roupas. Ele não pertencia àquele lugar. Seu Francisco olhou ao redor, para os rostos zombeteiros, para os caminhões que brilhavam sob as luzes fortes. Ele não sentia vergonha, sentia uma profunda e amarga decepção. Ele tinha passado a vida inteira na estrada, transportando as riquezas que construíram aquele mundo de luxo. A comida que eles comiam, as roupas que vestiam, os materiais de seus prédios, tudo passou, em algum momento, pela carroceria de um caminhão dirigido por um homem como ele. E agora, naquele lugar, o fruto de seu trabalho era usado como uma arma para humilhá-lo. A ironia era cruel. Ele não era um invasor naquele mundo. Ele era um de seus arquitetos esquecidos. Vendo que o velho não se movia, Júnior perdeu a paciência de vez. "Segurança!" ele gritou, a voz ecoando pelo salão silencioso. 2 homens altos e fortes de uniforme se aproximaram. Eles pararam ao lado de Francisco, a presença deles uma ameaça física. A cena era grotesca. Os 2 gigantes ao lado do homem idoso e curvado. Tudo por causa de um crime que ele não cometeu, o crime de parecer pobre. Francisco olhou para os seguranças, depois para Júnior, e em seus olhos não havia medo, apenas um cansaço infinito. Ele tinha visto o melhor e o pior dos homens em suas décadas na estrada, e aquela cena, infelizmente, não o surpreendia. Os seguranças se preparavam para agarrar os braços de seu Francisco quando uma voz feminina, forte e cheia de raiva, cortou o ar. "O que vocês pensam que estão fazendo? Tirem as mãos do meu avô." Lia, a neta de Francisco, tinha acabado de chegar. Ela estava vestindo seu macacão de mecânica, com uma mancha de graxa na bochecha e o cabelo preso em um rabo de cavalo desajeitado. Ela se colocou entre os seguranças e seu avô, o corpo pequeno tenso, como uma leoa protegendo sua cria. A chegada dela, vinda do mesmo mundo de trabalho e realidade de Francisco, só aumentou o contraste com o ambiente estéril da concessionária. Júnior olhou para Lia com o mesmo desprezo que olhou para o avô dela. "Ah, ótimo! A família inteira veio ao passeio", ele disse sarcástico. "Moça, leve seu avô para casa. Ele está tendo algum tipo de delírio, acha que pode comprar caminhões. Este não é um lugar para vocês." A forma como ele disse "vocês" deixou claro o que ele pensava. Gente suja de graxa, gente pobre, gente que não deveria sequer respirar o mesmo ar que seus clientes ricos. A arrogância dele era tão natural, tão arraigada, que ele nem percebia a própria crueldade. Para ele, aquilo era apenas colocar as coisas em seu devido lugar. Lia o fuzilou com o olhar. Ela queria gritar, queria xingá-lo, mas viu a calma no rosto de seu avô e se conteve. Ela sabia que uma briga ali só pioraria as coisas. Com uma dignidade que ela herdou dele, ela pegou no braço de seu Francisco. "Vamos embora, avô. Este lugar não é digno da gente." A frase foi dita com uma clareza que atingiu Júnior, mas ele apenas deu um sorriso de deboche. Para ele, era a confissão da derrota deles.
Ele os observou sair, o velho amparado pela neta, e se sentiu vitorioso. Tinha limpado a sujeira de seu showroom. Tinha reafirmado seu poder. O mundo, para ele, continuava a fazer perfeito sentido. O caminho de volta para a oficina foi feito em um silêncio pesado, dentro da caminhonete velha e barulhenta da família. Lia dirigia, o rosto fechado, a raiva ainda fervendo em seu sangue. Ela olhava de relance para o avô, preocupada. Ele estava quieto, olhando pela janela, o rosto sem expressão. Ela tinha medo de que a humilhação o tivesse quebrado, que tivesse ferido o orgulho daquele homem que ela tanto admirava. Não liga para eles, vô. São um bando de idiotas arrogantes que não sabem o valor do trabalho de verdade, ela disse, tentando consolá-lo. Mas Francisco não parecia triste. Parecia pensativo. Eles chegaram à oficina, o mundo deles, com seu cheiro familiar de óleo e metal. O lugar estava escuro e silencioso. Lia acendeu a luz, iluminando as ferramentas, os motores desmontados, a vida de trabalho deles. Ela estava prestes a oferecer um café para o avô, para tentar animá-lo, quando ele finalmente se moveu. Ele não foi para a pequena cozinha. Ele caminhou até um armário de metal velho e enferrujado que ficava no fundo da oficina. Um armário que ela raramente o via abrir. Ele pegou um molho de chaves do bolso, selecionou uma pequena chave enferrujada e a inseriu na fechadura. O clique da tranca se abrindo ecoou no silêncio. Lia o observou confusa. O que havia de tão importante naquele armário velho? Seu Francisco abriu a porta rangente e remexeu em uma caixa de metal cheia de papéis antigos, contas e manuais de caminhões que nem existiam mais. Ele procurou por um momento, as mãos calejadas, passando delicadamente pelos papéis amarelados pelo tempo. Então, ele parou. E de dentro da caixa, ele tirou um único documento dobrado, um papel que parecia ter a idade dele. Ele o alisou com cuidado sobre uma bancada e se virou para Lia. O olhar dele não era de derrota. Era de alguém que estava prestes a fazer a sua última e mais importante jogada. Ele estendeu o papel para a neta. "Acho que está na hora de usar isso, minha filha", disse ele, a voz calma, mas com um peso de décadas de história. Lia pegou o papel amarelado das mãos do avô. Era um certificado de ações, com letras desenhadas e uma linguagem formal que soava como de outro século. O nome da empresa, Tecno Soluções Ltda, não lhe dizia absolutamente nada. Parecia um daqueles documentos que as pessoas guardam por sentimentalismo, uma relíquia de um sonho antigo que nunca deu em nada. Ela olhou para o avô, o coração apertado. A humilhação na concessionária devia tê-lo abalado mais do que ela pensava. Talvez ele estivesse se apegando a uma fantasia, a uma memória distante, para tentar recuperar um pouco da dignidade que aquele gerente idiota tentou lhe roubar. Ela não queria destruir a esperança dele, mas aquele papel parecia tão frágil e sem valor quanto um bilhete de loteria premiado de 40 anos atrás. Seu Francisco, vendo a dúvida nos olhos da neta, deu um pequeno sorriso cansado. "Foi há muito tempo, minha filha. Eu e um amigo, o Jorge. Ele era um gênio, cheio de ideias sobre computadores. Uma coisa que ninguém entendia direito na época. Eu tinha acabado de vender um caminhão e tinha umas economias." Ele apontou para o papel. Ele não tinha dinheiro e eu não tinha o conhecimento dele. Então, a gente se juntou. Eu entrei com o dinheiro, ele com o cérebro. Ele me deu esse papel, a gente apertou as mãos. Depois a vida nos levou para caminhos diferentes. Ele se mudou, eu nunca mais tive notícia. A história era simples, a de uma amizade e de uma promessa selada com um aperto de mão, de um tempo em que a palavra valia mais que qualquer contrato. Apesar da simplicidade da história, a dúvida de Lia era imensa. Ela amava seu avô mais do que tudo, mas ele já era um homem de idade. Às vezes, ele se confundia com as datas,
Contava as mesmas histórias. Ela temia que aquela fosse apenas mais uma lembrança distorcida, um sonho antigo que ele agora trazia à tona para se proteger da dor. Ela segurou o certificado, sentindo a textura frágil do papel, e pensou no sorriso cruel de Júnior. A vontade de esfregar aquele pedaço de papel na cara dele era grande, mas o medo de que não valesse nada e de ver a decepção final no rosto do avô era ainda maior. Por enquanto, era apenas um papel velho, um talvez. A realidade da vida deles, no entanto, não era um talvez. Era uma certeza dura e implacável. A oficina, o legado, era o coração da família, mas um coração que batia com dificuldade. As dívidas se acumulavam. Havia uma carta do banco sobre a hipoteca do terreno que seu pai teve que fazer anos atrás para tratar uma doença. Lia trabalhava de sol a sol, consertando motores velhos, fazendo milagres com peças de segunda mão, mas mal conseguia manter as contas em dia. A ameaça de perder a oficina para o banco era uma nuvem escura que pairava sobre eles constantemente. Muito antes de Júnior e sua concessionária de luxo aparecerem em suas vidas. Cada dia era uma pequena batalha pela sobrevivência. Mas em meio à graxa e às dificuldades havia um amor imenso. Lia cuidava de seu avô com uma devoção comovente. Era ela quem preparava o café da manhã, quem garantia que ele tomasse os remédios na hora certa, quem ouvia suas histórias da estrada pela milésima vez com um sorriso no rosto. E ele, em troca, lhe dava a sabedoria de uma vida inteira. Ele se sentava em sua cadeira de balanço no canto da oficina e a observava trabalhar, dando um conselho aqui, uma dica ali. Escute o motor, filha. Ele sempre conta a verdade. A oficina não era apenas um negócio, era a sala de aula dela. E seu Francisco, seu amado professor. A herança que ele passava não era de dinheiro, mas de conhecimento e, acima de tudo, de caráter. Aquele lugar era a história viva da família. Cada ferramenta pendurada na parede tinha sido tocada pelas mãos de seu avô e de seu pai. A mancha de óleo no chão era do primeiro carro que ela consertou sozinha. A foto desbotada na parede mostrava 3 gerações de mecânicos orgulhosos. Perder aquela oficina seria como perder o álbum de fotografias da família, o cemitério de seus entes queridos, o berço de suas memórias mais felizes. Era por isso que Lia lutava com tanta garra. Ela não estava apenas tentando salvar um negócio. Estava tentando salvar a alma de sua família, o último pedaço de chão no mundo que eles podiam chamar de seu. No final daquele dia terrível, Lia olhou para o avô, que cochilava na cadeira de balanço, o rosto cansado, mas sereno. O certificado de ações estava sobre a mesa, entre uma porca e uma chave de fenda. Ela tomou uma decisão. Não era pelo dinheiro, era por ele. Ela não podia deixar que a última esperança dele morresse sem uma luta. Ela não podia deixar que a humilhação que ele sofreu fosse a última palavra. Tá bom, vô, ela sussurrou para si mesma. Amanhã eu vou descobrir o que é isso, custe o que custar. Aquele pequeno ato de fé, de ir atrás de uma pista improvável, era seu gesto de amor, sua forma de dizer ao avô que ela estava do lado dele, que ela acreditava nele, mesmo quando não acreditava no papel. Ela pegou o certificado e o guardou com cuidado dentro de um livro antigo, o único lugar que parecia seguro o suficiente para um sonho. Sentiu uma nova onda de determinação. A humilhação na concessionária e a expressão de dor no rosto de seu avô tinham acendido um fogo dentro dela. Ela queria uma vitória, por menor que fosse. Queria poder voltar para casa e dizer ao avô que ele tinha razão, que o aperto de mão dele com um amigo, 40 anos atrás, valia alguma coisa. Ela não sonhava com milhões. Sonhava apenas em ver seu avô sorrir de novo, um sorriso de orgulho e de honra restaurada. Isso, para ela, já seria a maior fortuna do mundo.
Enquanto a esperança renascia de forma frágil na oficina, a arrogância celebrava sua vitória no Palácio de Vidro. Júnior estava no auge. Ele contou a história do velho maluco para seus colegas, imitando a voz rouca de Francisco, gesticulando, fazendo todos rirem. Ele se sentia o rei do mundo, o guardião da marca, o homem que tinha protegido a imagem de luxo da concessionária de ser contaminada pela pobreza. Cada risada de seus colegas era um aplauso para seu ego inflado. Ele não via a crueldade em seus atos, via apenas a eficiência de um bom gerente que sabe separar o joio do trigo. A arrogância de Júnior era alimentada pelo silêncio de seu pai. Senhor Roberto, o dono, certamente já sabia do incidente. Em uma empresa daquele tamanho, as fofocas corriam rápido, mas ele não disse nada, não o repreendeu. E para Júnior, o silêncio do pai era uma aprovação. Significava que ele tinha feito a coisa certa. Ele se sentia validado, poderoso. A ideia de que suas ações poderiam ter consequências negativas nem passava por sua cabeça. Em seu mundo, pessoas como Francisco e Lia não tinham poder para revidar. Elas apenas abaixavam a cabeça e desapareciam. E isso o deixava completamente seguro para continuar com sua crueldade. E então a ideia lhe ocorreu. Não era suficiente ter expulsado o velho. Ele queria dar o golpe final, a pequena maldade que serviria como a cereja do bolo de sua vitória. Era uma piada, uma forma de se divertir um pouco mais às custas daquelas pessoas insignificantes. Ele pediu a um dos vendedores que procurasse o número da oficina O Legado na lista. Telefônica. Vou fazer uma ligação de pós-venda, disse ele com um sorriso sarcástico, enquanto seus colegas riam, antecipando a maldade. Ele se sentia intocável, um deus em seu pequeno reino de metal e vidro, brincando com a vida dos mortais. Lia estava na pequena mesa do escritório, pesquisando na internet qual o melhor lugar para avaliar ações antigas. O telefone da oficina, um aparelho preto e pesado que parecia tão velho quanto o lugar, tocou, o som estridente quebrando o silêncio. Ela atendeu, a voz cansada. Oficina O Legado, Lia falando. Do outro lado da linha, uma voz que ela reconheceu imediatamente, a voz de Júnior, cheia de uma falsa polidez que a fez sentir um calafrio. Boa tarde, aqui é da concessionária Mercedes. Eu só queria saber se o seu avô chegou bem em casa. E para avisar que, da próxima vez que ele vier, talvez seja bom ele não esquecer o andador. A ofensa foi tão baixa, tão gratuita, que por um momento Lia ficou sem ar. Aquele homem não estava satisfeito em humilhá-los pessoalmente. Ele precisava invadir a segurança da oficina deles para esfregar mais sal na ferida. Uma raiva quente subiu por sua garganta. Ela queria gritar, xingá-lo com todos os nomes que conhecia. Mas então ela olhou para a foto de seu avô na parede, para o olhar calmo e digno dele. E ela soube que gritar seria descer ao nível dele. Em vez disso, ela respirou fundo e sua voz saiu fria como gelo, cada palavra uma pequena e afiada lasca de desprezo. Obrigada pela sua... Ela disse, com uma calma que o surpreendeu. Meu avô está ótimo. Ele me ensinou que homens de verdade não precisam de andadores, precisam de caráter. Coisa que o senhor parece não ter em seu estoque. Antes que ele pudesse responder, ela desligou o telefone na cara dele. A mão dela tremia de raiva, mas seu coração estava firme. Aquele telefonema tinha mudado tudo. Aquela busca pelo valor do certificado não era mais apenas para agradar o avô. Agora era pessoal. Agora era guerra. Ela iria provar que aquele papel valia alguma coisa. Nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Na manhã seguinte, Lia colocou sua melhor roupa de trabalho, pegou o certificado e foi para o centro da cidade. Depois de muita pesquisa, descobriu que um antigo amigo de seu pai, Sr. Carvalho, era agora gerente em um grande banco de investimentos. Era uma chance remota, mas era a única que ela tinha.
Chegou ao prédio imponente, sentindo-se um peixe fora d'água em meio aos ternos caros e sapatos lustrados. Ela se sentia exatamente como seu avô devia ter se sentido na concessionária. Mas a lembrança do telefonema de Júnior a fez endireitar as costas e caminhar com a cabeça erguida. Ela não estava ali para pedir esmola, mas para reivindicar o que era deles. Ela conseguiu uma reunião com o Sr. Carvalho. O homem de cabelos grisalhos e olhar cansado a recebeu com um misto de nostalgia e pena. Ele se lembrava dela criança, correndo pela oficina. Ela explicou a história e lhe mostrou o certificado. Ele o pegou com a polidez de um profissional, mas o ceticismo em seu rosto era evidente. Lia, minha filha, esses papéis antigos raramente valem alguma coisa. Geralmente são de empresas que faliram há décadas. Mas ele viu a determinação nos olhos dela. Vou dar uma olhada no sistema, por desencargo de consciência, mas por favor não crie muitas expectativas. Ele se levantou e saiu da sala, levando o papel e as esperanças de Lia com ele. A espera foi uma tortura. Lia ficou sentada na cadeira de couro macio, sentindo-se uma fraude. Cada minuto que passava parecia uma confirmação de que ela estava perdendo seu tempo, de que seu avô tinha se apegado a uma fantasia. Ela olhou para as próprias mãos, com as unhas curtas e a pele manchada de graxa. O que ela estava fazendo ali em um mundo de números e milhões? Ela se sentiu ridícula. Estava prestes a se levantar e ir embora, a pedir desculpas ao Sr. Carvalho pelo tempo perdido, quando a porta da sala se abriu. Sr. Carvalho entrou, mas ele não era o mesmo homem. Seu rosto estava pálido, quase branco. Ele segurava uma folha de papel impressa e sua mão tremia visivelmente. Ele não olhou para Lia. Caminhou até a mesa, sentou-se pesadamente e respirou fundo, como um homem que acabou de ver um fantasma. Ele ajustou os óculos, olhou para o papel e depois finalmente para ela. Havia uma expressão de choque e incredulidade em seus olhos que fez o coração de Lia parar. Dona Lia. Ele gaguejou, usando o dona pela primeira vez. Eu preciso que a senhora se sente, por favor, sente-se. Ele se inclinou sobre a mesa, a voz quase um sussurro. A Tecnosoluções não faliu. Ela foi uma das pioneiras em software no Brasil. 30 anos atrás, ela foi comprada por uma gigante da tecnologia, uma das maiores do mundo hoje. Ele fez uma pausa, tentando encontrar o fôlego. Seu avô era sócio fundador. As ações dele foram convertidas e mantidas em um fundo, já que o outro sócio, o Sr. Jorge, faleceu sem herdeiros e nunca conseguiu encontrar seu avô. Os dividendos, eles foram se acumulando por 35 anos. Ele virou a tela do computador para ela. Na tela havia um número tão grande, com tantos zeros, que não parecia real. Dona Lia, disse o gerente, a voz trêmula. Segundo a cotação de hoje e os dividendos acumulados, o seu avô, ele não é rico. Ele é um dos homens mais ricos deste estado. Lia dirigiu a caminhonete de volta para a oficina, mas era como se estivesse flutuando. O certificado de ações estava no banco do passageiro, parecendo um objeto de outro planeta. Um número com tantos zeros que sua mente não conseguia processar. Dezenas de milhões. Ela repetia a palavra para si mesma, mas ela não fazia sentido. Ela pensou na ordem de despejo, na hipoteca, na conta atrasada do fornecedor de peças. Aqueles problemas, que até uma hora atrás eram montanhas intransponíveis, agora eram grãos de areia. A realidade tinha se dobrado sobre si mesma, e ela estava no meio, tonta, sem saber se ria ou se chorava. A única coisa que conseguia pensar era no rosto de seu avô e em como contaria a ele que o aperto de mão de 40 anos atrás tinha o poder de comprar e vender o homem que os humilhou. Chegando à oficina,
O contraste a atingiu com força. O cheiro de graxa, a poeira no ar, as ferramentas gastas, tudo parecia exatamente igual, mas ela sabia que nada mais seria. Era como ter a visão de um super-herói. De repente, ela conseguia ver através das paredes da pobreza que sempre o cercaram. Encontrou seu Francisco no mesmo lugar de sempre, sentado em sua cadeira de balanço, polindo uma velha chave de boca com um carinho que só os homens que amam seu ofício entendem. Ele a olhou e em seus olhos não havia ansiedade, apenas uma paciência sábia, a de um homem que esperou a vida inteira por aquele momento. Ela não precisou dizer nada. Apenas estendeu o extrato do banco que o Sr. Carvalho tinha impresso para ela. Seu Francisco pegou o papel. Seus olhos, acostumados a ler a linguagem secreta dos motores, passaram lentamente pelo número. Ele não engasgou, não chorou, não houve nenhuma explosão de alegria, apenas um longo, profundo e trêmulo suspiro, como se um peso de décadas tivesse finalmente sido retirado de seus ombros. Ele olhou para a foto desbotada de sua falecida esposa, pendurada na parede. "Eu prometi, meu amor", ele sussurrou para a foto. "Eu prometi que um dia eu ia limpar o nosso nome." Ele se virou para Lia e, pela primeira vez, ela viu a verdadeira história em seus olhos. Não era sobre comprar caminhões, nunca foi. Era sobre honra. Ele começou a contar a história que ela nunca tinha ouvido por completo, sobre a pequena transportadora que ele construiu com 5 caminhões, o orgulho de sua vida. E sobre como foi enganado por um sócio, perdendo tudo em um negócio fraudulento que o levou à falência e manchou seu nome na comunidade de caminhoneiros. Perder o dinheiro doeu, minha filha, mas perder a honra, o nome, isso foi o que quase me matou, disse ele, a voz embargada. Eu prometi para sua avó, no leito de morte dela, que um dia eu ia comprar 5 caminhões novos, à vista, para mostrar a todo mundo que o Francisco não era um trapaceiro, que ele era um homem de palavra. A compra dos caminhões não era um capricho, era o ato final de uma vida dedicada a restaurar sua dignidade. Com a verdade revelada, uma fúria justa tomou conta de Lia. A humilhação que sofreram agora parecia 1000 vezes pior. Então é isso, vô. Vamos voltar lá agora mesmo, ela disse, a voz cheia de adrenalina. Eu quero ver a cara daquele riquinho quando o senhor jogar o dinheiro na mesa dele. Vamos comprar os caminhões e ainda esfregar na cara dele o quão idiota ele foi. Ela queria vingança, uma reparação imediata e barulhenta. Queria ver Júnior se ajoelhar e pedir perdão. Mas seu Francisco balançou a cabeça, a calma dele contrastando com a raiva dela. A lição do dia ainda não tinha acabado e a próxima aula estava prestes a começar. A pressa é inimiga da honra, minha filha, disse ele, com a sabedoria que só o tempo ensina. A gente não vai se rebaixar ao nível dele, não vamos chegar lá gritando com arrogância. Isso é o que ele faria. Ele se levantou, a postura um pouco mais reta do que antes. A gente volta amanhã e a gente vai com a mesma roupa de hoje. Eu quero dar a ele uma última chance. Uma chance de ser um homem decente, de me tratar com o respeito que se deve a qualquer pessoa, rica ou pobre. A nossa vitória não vai ser no grito, Lia. Vai ser no silêncio do caráter dele ou na falta dele. Lia protestou, mas entendeu a profundidade da lição. A vingança de seu avô não era sobre humilhar, mas sobre testar a alma. Então, Lia passou o resto da tarde no telefone, no pequeno escritório da oficina. A conversa agora era outra. Ela falava com o Sr. Carvalho, o gerente do banco, sobre transferências de milhões, sobre garantias bancárias. A absurdidade da cena era quase cômica. Ela, com as mãos ainda sujas de graxa, sentada em uma cadeira de plástico que já foi amarela, articulando uma das maiores compras da história daquela concessionária. O gerente do banco a tratava com uma deferência que a deixava desconfortável. O mundo do dinheiro era estranho, e ela percebeu que as pessoas não respeitavam o caráter, mas sim os zeros na conta.
e isso só a fez admirar ainda mais seu avô. Enquanto isso, na concessionária, Júnior continuava sua celebração. A história do velho dos caminhões já tinha se tornado uma lenda interna. Uma anedota que ele contava para os clientes VIP para mostrar como ele era seletivo e protegia a exclusividade da marca. Ele se sentia invencível. Naquela tarde, ele mencionou o incidente para seu pai, Sr. Roberto, durante uma reunião. Ele contou uma versão editada, claro, pintando-se como o gerente firme que educadamente dispensou um homem confuso que estava perturbando os clientes. Ele se colocou como o herói da história, o protetor do templo do luxo. O Sr. Roberto ouviu uma pequena ruga de preocupação em sua testa. Ele era um homem da velha guarda. Começou como vendedor de carros usados e construiu seu império com apertos de mão e muito trabalho duro. Ele conhecia o valor de cada cliente, não importava a aparência. "Você foi respeitoso com ele, Júnior?" perguntou. "Claro, pai, sempre sou", mentiu o filho com a maior naturalidade. O velho Roberto suspirou. Ele amava o filho, mas se preocupava com sua arrogância, com sua obsessão por aparências. Nunca. "Se esqueça de onde viemos, filho." As mãos sujas de graxa do seu avô pagaram pela sua faculdade. Respeito não custa nada e compra tudo. Mas Júnior mal ouviu. Para ele, seu pai era um sentimental, um homem de outra era. O telefonema de Júnior para a oficina foi o catalisador final para a determinação de Lia. A zombaria gratuita, o ataque pessoal, transformou a missão de honrar seu avô em uma cruzada pessoal. A resposta fria que ela deu ao telefone foi apenas o começo. Por dentro, um vulcão de raiva estava em erupção. A vontade de ver a cara de Júnior quando a verdade fosse revelada era agora o motor que a impulsionava. Ela não era uma mulher de vingança, mas a injustiça e a crueldade daquele homem tinham despertado um lado dela que ela não conhecia. Ela queria justiça e queria que fosse servida fria no mesmo salão onde seu avô foi humilhado. Naquela noite, ninguém na pequena casa atrás da oficina conseguiu dormir direito. Lia repassava o plano em sua mente, a adrenalina correndo em suas veias. E se algo desse errado? E se eles os humilhassem de novo antes que pudessem revelar a verdade? O medo e a ansiedade se misturavam com a expectativa. Seu Francisco, por outro lado, estava calmo. Ele estava como um velho general na véspera da batalha final. Uma batalha que ele já tinha vencido em seu coração há muito tempo. Ele não estava indo para provar que era rico. Estava indo para provar que era um homem de honra. E para ele, isso era tudo o que importava. O jantar deles naquela noite foi o mesmo de sempre. Pão com mortadela e café forte, comido na mesa da cozinha. Mas tudo parecia diferente. O pão parecia mais gostoso, o café mais encorpado. Eles eram milionários comendo um jantar de pobre, e a ironia não passou despercebida por Lia. Ela olhou para o avô e sorriu. O dinheiro não os tinha mudado. E ela sabia que nunca mudaria. A maior riqueza deles não estava no banco, mas ali, naquela cozinha, na cumplicidade entre um avô e sua neta, prontos para enfrentar o mundo, juntos, não importava o que acontecesse no dia seguinte. Na manhã seguinte, seu Francisco se vestiu com o mesmo cuidado de um noivo em seu casamento. Mas ele não escolheu um terno. Ele vestiu sua calça de trabalho de sempre, a camisa xadrez desbotada e as botas gastas. Era sua armadura, a pele de uma vida inteira de trabalho. Cada vinco na roupa, cada mancha, contava uma história. E ele estava indo para a concessionária para contar a sua última história. Lia o observou e a imagem daquele velho, homem com sua postura simples, mas com uma dignidade de rei, ficou gravada em sua memória para sempre. Ela sentiu um orgulho tão grande que seu peito doeu. A viagem até a concessionária foi silenciosa. Lia dirigia a caminhonete velha, o motor fazendo o barulho de sempre.
Mas o mundo do lado de fora parecia diferente. O sol brilhava mais forte, as cores pareciam mais vivas. Era o dia do acerto de contas. Um carro discreto do banco, com o avaliador, o seguia a uma distância segura, como uma cavalaria de reforço esperando o sinal. Lia olhou para o avô. Ele estava de olhos fechados, a cabeça encostada no vidro, como um caminhoneiro descansando antes de pegar a estrada. Mas ela sabia que ele não estava dormindo. Ele estava se preparando. Eles chegaram. A concessionária de vidro e aço brilhava sob o sol da manhã, parecendo ainda mais arrogante e intimidadora do que da primeira vez. Lia estacionou a caminhonete velha bem na frente, entre uma Mercedes esportiva e um SUV de luxo. A imagem era um desafio silencioso. Eles desceram. A cabeça de Lia estava erguida, os ombros para trás. Ela não era mais a neta preocupada. Era a parceira de negócios de seu Francisco. Eles caminharam lado a lado, o velho de passos lentos e a jovem mecânica em direção à porta de vidro, prontos para a batalha. Ao entrarem, a cena se repetiu, mas agora com um toque de zombaria. Os vendedores os viram e trocaram sorrisos e cochichos. "Olha só quem voltou, o rei da frota", disse um deles baixo, o suficiente para que só seus colegas ouvissem. Eles os viam como uma piada recorrente, dois caipiras que não entendiam seu lugar no mundo. Eles não faziam ideia de que não estavam olhando para dois pobres coitados, mas para os novos donos do circo. A ignorância deles era o palco perfeito para o que estava por vir. Júnior os viu do outro lado do salão e um sorriso de puro desprezo se espalhou por seu rosto. Ele se sentia poderoso. O telefonema de zombaria do dia anterior o tinha deixado satisfeito. Ele achou que eles tinham vindo implorar, talvez pedir desculpas. A ideia o divertia. Ele caminhou na direção deles a passos lentos, saboreando o momento, preparando a próxima humilhação, a frase que os colocaria para correr de vez. Ele se aproximou, o corpo relaxado, a postura de um predador que não teme sua presa. Ele não via um velho e sua neta. Via apenas mais uma oportunidade de reafirmar seu poder. Ele parou na frente deles, cruzou os braços e olhou para os dois de cima a baixo. O cheiro de graxa que vinha das roupas deles parecia ofender suas narinas. A expressão em seu rosto era de puro tédio e irritação. "Não acredito. Vocês voltaram de novo?" ele disse, a voz pingando sarcasmo. "O que foi desta vez? Esqueceram o chapéu? Ou vieram pedir desculpas por me fazerem perder o meu tempo precioso?" Ele estava pronto para dispensá-los, para chamar a segurança de novo, para terminar o espetáculo. Mas então, seu Francisco deu um passo à frente e o último teste começou. Seu Francisco olhou para o jovem, não com raiva, mas com uma estranha e triste compaixão. Era como olhar para um motor potente, mas quebrado por dentro. "Filho", disse o velho, a voz calma, ignorando completamente a ofensa. "Eu não vim pedir desculpas. Eu vim buscar o que é meu. Eu vim buscar os meus 5 caminhões. Eu te faço uma última pergunta. Você vai me vender?" A pergunta pairou no ar. Simples, direta. Era a última chance de Júnior. A última oportunidade de tratar aquele homem com um pingo de respeito e fechar a maior venda de sua vida. A resposta dele selaria seu destino. Júnior o encarou por um segundo e então soltou uma gargalhada. Uma gargalhada alta, debochada, que ecoou por todo o salão. "Vender os caminhões para você?" ele disse, enxugando uma lágrima falsa de riso. "Eu já não te disse para sair daqui, seu velho teimoso? Eu vou chamar a segurança e desta vez vou garantir que eles te joguem na rua, que é o seu lugar." Ele se virou, já fazendo o sinal para os seguranças. Ele tinha acabado de falhar no teste e sua resposta, sua arrogância final, foi o sinal que todos esperavam. O jogo tinha acabado e a virada estava prestes a começar.
A gargalhada de Júnior ecoou pelo salão de vidro, um som feio e arrogante que fez todos se encolherem. Segurança! Ele gritou de novo, o rosto vermelho de irritação. Eu quero este velho e a neta dele fora daqui agora. E garantam que eles não voltem mais. Os dois homens uniformizados que tinham hesitado com a chegada de Lia agora deram um passo à frente, as expressões endurecidas. A ordem tinha sido dada em público e eles precisavam cumpri-la. Eles se aproximaram de seu Francisco, um de cada lado, prontos para pegá-lo pelos braços. Lia se colocou na frente do avô, o corpo tenso, os olhos fuzilando os seguranças. Se vocês tocarem um dedo nele, eu juro que processo esta empresa até o último centavo, ela disse, a voz tremendo de raiva, mas cheia de uma convicção que os fez parar por um instante. O impasse tenso foi quebrado pelo som suave de um carro de luxo parando em frente à concessionária. Mas não era um carro esportivo e barulhento como o de Júnior. Era um sedã alemão preto, discreto e imponente. O tipo de carro de um homem que não precisa de barulho para anunciar seu poder. A porta do motorista se abriu e dela desceu um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos e terno bem cortado, mas com uma postura de quem conhecia o chão de fábrica. Ele não olhou para os caminhões. Seus olhos se fixaram imediatamente na cena que se desenrolava lá dentro. Seu filho gritando, dois seguranças cercando um velho e sua neta. A expressão em seu rosto se fechou instantaneamente, a de um rei que encontra seus servos maltratando um peregrino em seu castelo. Quando o Sr. Roberto entrou na concessionária, a atmosfera mudou em um piscar de olhos. Os vendedores que antes cochichavam e riam, de repente ficaram em posição de sentido, os sorrisos congelados em seus rostos. O poder que emanava daquele homem era real, construído com décadas de trabalho, não herdado. Ele caminhou a passos largos pelo salão, ignorando a todos, e parou bem na frente de seu filho. A diferença entre os dois era gritante. Um era a cópia barata, o outro, o original. Júnior, disse o pai, a voz baixa, mas carregada de uma fúria fria que era muito mais assustadora que os gritos do filho. O que significa esta palhaçada? Que vergonha é essa na minha empresa? Júnior empalideceu no mesmo instante. A arrogância que ele mostrava para os outros se desfez como fumaça diante do pai. Ele gaguejou, tentando encontrar uma desculpa. Pai, que surpresa! Eu estava apenas resolvendo um problema. Este senhor, ele estava perturbando os clientes, fazendo piadas, dizendo que queria comprar 5 caminhões. Tive que pedir para que se retirasse. A mentira saiu fraca, desesperada. Ele tentou se pintar como o gerente responsável, mas seus olhos, cheios de pânico, contavam uma história diferente. Ele sabia que seu pai odiava escândalos e, principalmente, odiava desrespeito. E a cena ali era a definição de desrespeito. Sr. Roberto olhou do filho para seu Francisco, o rosto uma máscara de desapontamento. Antes que o pai pudesse responder, outro carro, um sedã preto mais discreto, parou atrás do dele. E dele desceu o Sr. Carvalho, o gerente do banco, segurando uma pasta de couro. Ele entrou na concessionária com a calma de um homem acostumado a ambientes de poder. Ele ignorou completamente Júnior e os outros vendedores e caminhou diretamente até o dono. Roberto, bom dia, disse ele, estendendo a mão. Recebi seu chamado preocupado. Pedi para vir pessoalmente acompanhar seu novo cliente, para garantir que não haveria mais nenhum mal-entendido. A frase novo cliente, dita com ênfase, fez o sangue de Júnior gelar. O que estava acontecendo? Que cliente? Sr. Roberto apertou a mão do amigo banqueiro, a confusão em seu rosto. Carvalho? Que bom te ver, mas que cliente? Do que você está falando? Júnior olhava de um para o outro, a mente girando, tentando conectar os pontos. O velho, a neta, o banco.
Nada fazia sentido. Sr. Carvalho então se virou e, com um gesto de profundo respeito, indicou o seu Francisco. Roberto, eu gostaria de lhe apresentar o Sr. Francisco. Ele é, a partir de hoje, um dos maiores clientes do meu banco. E, pelo que parece, está prestes a se tornar o seu também. Um silêncio mortal caiu sobre a concessionária. Todos os olhares se viraram para o velho de botas gastas, que continuava parado em silêncio, observando tudo. Júnior sentiu o chão se abrir. Ele olhou para o pai, para o banqueiro e depois para o velho, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Não podia ser. Era uma piada, um truque, um engano. Ele deu um passo à frente, a voz um fio. Pai, isso é ridículo. É um engano. Esse homem não tem onde cair morto. Olhe para ele. A ofensa final, o último ato de sua arrogância, foi dita na frente de todos. Sr. Roberto o fuzilou um olhar tão gelado que Júnior recuou, como se tivesse levado um tapa. A vergonha que o pai sentiu era tão grande que era quase visível, uma onda de calor que emanava dele. Chega, Júnior, cale a boca, ordenou o pai. Ele então se virou para o banqueiro. Carvalho, por favor, me explique o que está acontecendo. Sr. Carvalho abriu sua pasta. Ele não tirou um extrato bancário. Tirou uma cópia do antigo certificado de ações e um relatório de mercado. Com a voz calma e profissional de quem anuncia fatos, não opiniões, ele contou a história. A história da Tecnosoluções, da compra pela gigante da tecnologia, dos dividendos acumulados por 35 anos. Ele não precisou dizer o número, apenas concluiu. O Sr. Francisco não é apenas um homem com economias. Ele é o acionista majoritário esquecido de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A revelação caiu sobre o salão com o peso de uma bigorna. Os vendedores, que antes riam, agora estavam com os olhos arregalados, as bocas abertas em um ó de puro choque. Eles olharam para o velho que tinham desprezado e agora o viam como se ele fosse um rei disfarçado. Cada risada, cada cochicho, cada olhar de desdém agora voltava para assombrá-los. Eles não tinham apenas perdido a maior comissão de suas vidas. Tinham humilhado um homem que poderia comprá-los e vendê-los 100 vezes, sem nem notar a diferença em sua conta bancária. O horror da própria estupidez começou a se instalar em seus rostos. O mundo de Júnior desabou. Sumiu de seu rosto, deixando-o com um tom pálido, quase verde. O suor começou a brotar em sua testa. Ele olhou para seu Francisco, e a imagem do velho de repente se transformou. Ele não via mais um pobre coitado, mas um gigante, um titã financeiro escondido sob roupas de trabalhador. Sua mente repassou cada insulto, cada palavra arrogante, cada gesto de desprezo. A piada do andador, a humilhação pública, o telefonema de zombaria. Ele não tinha apenas ofendido um cliente, tinha insultado um homem de poder inimaginável. O medo, um medo puro e infantil, tomou conta dele pela primeira vez em sua vida adulta. Ele olhou para o pai, buscando algum tipo de ajuda, de salvação. Mas o rosto do Sr. Roberto era uma máscara de fúria e decepção. Uma decepção tão profunda que era pior que qualquer grito. Seu pai não estava com raiva por ele ter perdido uma venda. Estava com vergonha por ele ter falhado como ser humano, por ter desonrado o nome da família, um nome que o avô de Júnior, um mecânico de mãos sujas, tinha construído com base no respeito e na honestidade. Naquele momento, Júnior percebeu que não tinha perdido apenas uma comissão. Tinha perdido o respeito de seu pai, talvez para sempre. Ele tentou falar, gaguejar um pedido de desculpas. As palavras se formavam em sua mente, mas morriam em sua garganta. Ele se virou para seu Francisco, a arrogância completamente substituída por um pavor servil. Senhor Francisco, eu não sabia. Por favor, me perdoe. A súplica era patética, nascida não do arrependimento, mas do medo.
Era a súplica de um covarde que percebeu que tinha chutado um leão pensando que era um cachorro vira-lata. Mas seu Francisco não respondeu. Apenas continuou a encará-lo com aqueles olhos calmos e penetrantes, deixando que ele se afogasse em sua própria vergonha. Sr. Roberto deu um passo à frente, colocando-se entre o filho e seu Francisco. Ele ignorou Júnior completamente, como se ele não existisse mais. Ele se virou para o velho e um caminhoneiro, e em um gesto de humildade que chocou a todos, inclinou levemente a cabeça. Seu Francisco, disse o dono da concessionária, a voz embargada. Não existem palavras para descrever a minha vergonha. Eu lhe peço, em nome da minha família e da memória do meu pai, o mais profundo e sincero perdão. O que aconteceu aqui hoje é uma mancha na honra da minha empresa. E a culpa é minha, por ter criado um filho que não entende o valor de um homem. A honestidade brutal do pedido de desculpas de Roberto era comovente. Ele não tentou defender o filho, assumiu a culpa para si. Era um homem da velha guarda, um homem de honra, e reconheceu em Francisco um igual. Seu Francisco, que permaneceu em silêncio durante toda a revelação, finalmente assentiu com a cabeça. Um gesto simples que significava perdão aceito. Ele não queria a humilhação de ninguém, nem mesmo a de Júnior. Ele só queria o que veio buscar, o respeito. E finalmente ele o tinha. Ele olhou para Lia, que o observava com os olhos cheios de lágrimas de orgulho, e deu um pequeno piscar de olhos, o código secreto deles. Todos no salão prenderam a respiração, esperando pelo próximo movimento de Francisco. O roteiro parecia óbvio. Agora ele iria apontar para os 5 caminhões, assinar o cheque e ir embora, deixando a concessionária em ruínas morais e financeiras. Seria o final perfeito para a história, o humilhado que volta e triunfa. Júnior, ainda pálido, rezava para que fosse só isso. Uma venda perdida, uma bronca do pai. Seria ruim, mas ele sobreviveria. Ele observava, o coração na boca, esperando que o pesadelo acabasse logo. Mas a lição do velho caminhoneiro ainda não tinha terminado. Ele não tinha vindo apenas para comprar, tinha vindo para ensinar. Seu Francisco olhou ao redor do showroom não com a admiração de um cliente, mas com o olhar crítico de um avaliador. Ele olhou para os vendedores paralisados pelo medo, para Júnior encolhido em um canto e para o Sr. Roberto com o rosto marcado pela vergonha. Ele viu uma empresa com produtos excelentes, mas com uma alma doente, corroída pela arrogância. Ele se virou para Roberto, e o silêncio na sala era tão grande que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas. Senhor Roberto, começou o velho, a voz calma, mas com um peso que todos sentiram. Seu filho me ensinou uma lição muito importante hoje sobre a sua empresa. A pausa que ele fez foi deliberada, cruel em sua perfeição dramática. Todos esperavam que ele continuasse a frase com um insulto, uma crítica, mas ele mudou de direção. Ele me mostrou que o problema desta empresa não está nos motores dos seus caminhões, que são os melhores do mundo. Ele fez outra pausa, o olhar se fixando em Júnior por um segundo antes de voltar para o pai. O problema está na direção. A frase, com seu duplo sentido genial, atingiu Júnior como uma flecha. Ele sentiu o corpo todo ficar frio. Aquele velho não era apenas rico, era inteligente. Perigosamente inteligente. Seu Francisco então se virou para Lia e deu um pequeno sorriso. A batalha estava ganha. Agora era hora de ditar os termos da rendição. Ele olhou de volta para Roberto, a expressão agora séria, a de um homem de negócios prestes a fazer uma proposta. O ar na concessionária estava elétrico, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Todos esperavam a conclusão óbvia, o pedido dos 5 caminhões. Mas o roteiro que seu Francisco tinha escrito para aquele dia era muito mais grandioso, muito mais surpreendente. Ele não queria apenas comprar os produtos, ele queria comprar a fábrica.
Ele respirou fundo e, com a voz firme de um homem que sabe exatamente o que quer, disse as palavras que fariam aquele dia entrar para a história da família Vargas e da cidade inteira. As palavras que selariam o destino de Júnior e iniciariam uma nova era. Então eu mudei de ideia, Sr. Roberto, disse o velho. O alívio no rosto de Júnior durou menos de um segundo, antes de se transformar em puro terror com a continuação da frase. Eu não quero mais os 5 caminhões. Francisco fez uma última pausa, deixando o suspense atingir o seu ápice. Eles não são suficientes para resolver o problema que eu vi aqui. Eu não quero mais os 5 caminhões. As palavras de seu Francisco pairaram no ar, e por um breve segundo, um alívio estúpido passou pelo rosto de Júnior. Ele achou que o velho tinha desistido, que a bronca de seu pai o tinha assustado. Mas a continuação da frase o atingiu como um raio. Eles não são suficientes para resolver o problema que eu vi aqui. Um silêncio confuso se instalou. O Sr. Roberto olhou para o velho, a testa franzida, sem entender. O que ele queria dizer com aquilo? Que problema? A lógica dos negócios, dos números, parecia não se aplicar àquele homem. Os vendedores se olhavam perdidos, sentindo que estavam testemunhando algo muito maior do que uma simples venda que deu errado. Aquele velho não estava ali para negociar, estava ali para julgar. Seu Francisco, então, olhou ao redor do salão, para os caminhões reluzentes, para os vendedores de terno, para o luxo que parecia tão vazio. Ele se virou de volta para o Sr. Roberto, e a voz dele saiu com o peso de uma vida inteira de trabalho. Eu passei 50 anos na estrada, seu Roberto. Vi este país ser construído nas costas de homens que dirigiam máquinas como estas. Homens com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de honra. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Júnior. Hoje, o seu filho me ensinou que para esta empresa, essas mãos e essa honra não valem nada. O problema aqui não é a falta de caminhões, é a falta de respeito. Ele deixou a acusação pairar no ar. Uma verdade incontestável que ninguém ousou negar. Então, ele deu o cheque-mate. Com a calma de quem coloca a última peça em um tabuleiro de xadrez, ele olhou para o Sr. Roberto e disse as palavras que mudariam tudo. Por isso, eu não quero comprar os caminhões. Ele fez uma pausa e o mundo pareceu parar. Eu quero comprar a concessionária inteira. A frase explodiu no silêncio do salão. Não pode ser! Um dos vendedores engasgou. Lia, ao lado do avô, sentiu as pernas fraquejarem. O choque foi tão absoluto, tão fora de qualquer roteiro imaginável, que por um momento todos pensaram que tinham ouvido errado. O velho pobre não queria comprar os produtos, ele queria comprar a loja. A audácia, a escala daquela reviravolta era algo que ninguém ali jamais esqueceria. O Sr. Roberto o encarou, a boca ligeiramente aberta. Ele, um dos maiores empresários do ramo, estava sendo confrontado de uma forma que nunca tinha sido. Sua primeira reação foi achar que era um blefe, uma vingança dramática. Seu Francisco, com todo respeito, esta empresa é o trabalho da minha vida. Ela não está à venda, ele disse, tentando manter a compostura. Mas antes que ele pudesse continuar, o Sr. Carvalho, o gerente do banco, deu um passo à frente. Com a calma de quem apenas apresenta fatos, ele abriu sua pasta. Roberto, talvez você queira reconsiderar, disse o banqueiro deslizando um documento sobre o capô de um dos caminhões. Esta é uma carta de intenção formal e esta é a oferta. Sugiro que você olhe com atenção. Roberto pegou o papel, as mãos um pouco trêmulas. Ele leu o número. E o número era tão absurdamente alto, tão acima do valor de mercado de sua empresa, que não podia ser real. Mas era. Vinha com a garantia do banco, assinado, selado. Não era uma oferta, era uma aquisição. Ele olhou para o filho, para o rosto, pálido e aterrorizado de Júnior, e entendeu.
Aquele momento não era sobre negócios, era sobre legado. Era sobre a vergonha que seu filho tinha trazido para o nome da família. E ele sabia que só havia uma forma de limpar aquela mancha. A dor da decisão era visível em seu rosto. A dor de um pai entregando o próprio império para reparar o erro do filho. Ele ergueu os olhos e encarou seu Francisco, de homem para homem. A dor em seu rosto deu lugar a uma resolução de aço. Ele estendeu a mão. A concessionária é sua, seu Francisco. Que o senhor tenha mais sorte com ela do que eu tive com meu filho. O aperto de mão selou o maior negócio da história daquela empresa. Não em uma sala de reuniões, mas ali, no meio do showroom, entre os caminhões que eram o símbolo de uma vida de trabalho. Para Roberto era uma derrota amarga, mas também era, de uma forma estranha, um ato de honra. Ele estava entregando seu legado a um homem que ele sabia o merecia mais. Com o negócio selado, a primeira ordem de seu Francisco como novo dono foi rápida e sem emoção. Ele nem precisou levantar a voz. Apenas se virou e olhou para o jovem que o tinha humilhado. O jovem que agora parecia um fantasma em seu próprio reino. Júnior, disse o velho. E apenas o nome, dito com aquela calma assustadora, foi o suficiente para fazer o rapaz tremer. Junte as suas coisas. Você está demitido. A sentença foi curta, direta e final. Não houve gritos, não houve discurso. Apenas a queda fria e silenciosa de um príncipe de seu trono de vidro. A justiça não foi barulhenta. Foi precisa como o corte de um bisturi. Júnior desabou. Pai! Ele gritou, o desespero finalmente quebrando sua pose. O senhor não pode deixar ele fazer isso. Esta é a nossa empresa, o nosso nome. Ele correu para o pai buscando um último refúgio, mas o senhor Roberto nem sequer olhou para ele. Com uma voz cansada, cheia do peso de uma decepção infinita, ele disse: Não é mais a nossa empresa, Júnior, e você não é mais meu gerente. Você me desonrou. Agora faça o que o novo dono mandou. Saia daqui. O repúdio do próprio pai foi o golpe final. Foi a rejeição que o quebrou por completo, de uma forma que a perda do dinheiro ou do poder jamais conseguiria. Humilhado, derrotado, abandonado pelo próprio pai, Júnior caminhou em direção à saída. Foi a caminhada mais longa de sua vida. Os mesmos vendedores que o idolatravam, que riam de suas piadas cruéis, agora o observavam em um silêncio gelado, os olhos cheios de medo por seus próprios empregos. Eles não sentiam pena dele, sentiam pavor. Ele era um exemplo, a prova viva de que a arrogância tem um preço e que, às vezes, a conta chega de uma forma espetacular. Ele saiu pela porta de vidro e o mundo do lado de fora, o mundo real, pareceu engoli-lo. O príncipe mimado tinha sido exilado de seu castelo. Com Júnior fora do caminho, seu Francisco se virou para os outros vendedores. Eles estavam pálidos, enfileirados como soldados esperando o fuzilamento. Cada um deles repassava em sua mente suas pequenas contribuições para a humilhação do velho. O cochicho, a risadinha, o olhar de desprezo. Eles esperavam a demissão em massa, o fim de suas carreiras. A tensão era quase insuportável. Eles olhavam para o velho de roupas simples, que agora era o dono de seus destinos, e viam a face da justiça. Uma justiça que eles não sabiam se seria misericordiosa ou implacável. Mas a vingança de seu Francisco não era sobre demitir, era sobre ensinar. Ele os olhou um por um e sua voz não era de raiva, mas de um professor severo. A partir de hoje, esta empresa terá uma nova regra, a regra número 1. E é muito simples: respeito. Vocês vão tratar cada pessoa que entrar por esta porta. Não importa como ela se vista, não importa o carro que ela dirige, como se fosse o homem mais importante do mundo. Porque, como vocês aprenderam hoje, às vezes, ele é. A lição era clara. A ameaça, sutil. Eles não seriam demitidos. Seriam reeducados. E para garantir que vocês aprendam lição de verdade,
continuou ele, e entendam o valor de um cliente e de um dia de trabalho. Eu tenho uma nova política de treinamento. Ele fez uma pausa, e a ideia que ele apresentou a seguir foi tão genial e inesperada quanto a compra da concessionária. Uma vez por mês, em sistema de rodízio, cada um de vocês passará um dia inteiro trabalhando na minha oficina. Não olhando, não gerenciando, trabalhando. Vocês vão trocar óleo, calibrar pneu, limpar motor, vão sujar essas mãos macias de graxa. Vão sentir o cheiro do trabalho de verdade. A punição não era o desemprego, mas o trabalho. A lição de humildade seria prática, forçada. E então, o ato final de sua ascensão ao poder. Ele se virou para Lia, que o observava com uma mistura de choque, admiração e amor que a deixava sem palavras. Ele pegou o molho de chaves da mão do antigo gerente de seu pai e o colocou na mão dela. As chaves, símbolo do poder daquele lugar, agora estavam nas mãos da jovem mecânica. E para garantir que as novas regras sejam cumpridas, disse seu Francisco em voz alta para que todos ouvissem, esta empresa terá uma nova gerente, a minha neta Lia. Ela entende de motores e, mais importante, ela entende de gente. E se alguém aqui tiver algum problema com isso, a porta da rua é a serventia da casa. A transição foi como um terremoto. Nos meses que se seguiram, a concessionária se transformou. Sob a gestão de Lia, a atmosfera mudou. A arrogância deu lugar a um profissionalismo acolhedor. Ela implementou a política do avô. E a imagem de um vendedor de terno, deitado debaixo de um caminhão na oficina, sujo de graxa, se tornou uma lenda na cidade. As vendas, em vez de caírem, dispararam. Os clientes sentiam a mudança, a nova cultura de respeito. Lia, com sua inteligência prática e sua integridade herdada, provou ser uma líder nata, combinando a sabedoria da oficina com as demandas do mundo do luxo. O Sr. Roberto, depois da venda, se aposentou. Ele e seu Francisco, dois velhos leões de mundos diferentes, às vezes se encontravam para tomar um café. Eles não falavam de negócios, mas de filhos, de legados, de arrependimentos. Havia um respeito mútuo entre eles, a compreensão de homens que construíram seus mundos com as próprias mãos. Roberto via a nova concessionária, agora mais próspera e mais humana, e sabia que, apesar da dor, tinha tomado a decisão certa. Ele tinha perdido uma empresa, mas tinha recuperado um pouco da honra que o filho quase destruiu. Seu Francisco não se sentou na cadeira de couro do presidente. Ele nunca quis aquele lugar. Sua vitória não era sobre poder, mas sobre paz. Ele passava seus dias onde sempre foi mais feliz, em sua oficina. Ele usou parte do dinheiro para restaurar seu primeiro caminhão, o mesmo que tinha perdido na falência. E agora ele o dirigia pelas ruas, não para trabalhar, mas para passear. O motor roncando suavemente, um som de vitória e de paz. Às vezes, ele parava do outro lado da rua da concessionária, apenas para observar Lia, sua menina, comandando o império que eles construíram juntos, e um sorriso de orgulho iluminava seu rosto enrugado. O dinheiro não mudou quem eles eram. Continuaram morando na mesma casa simples, comendo a mesma comida, valorizando as mesmas coisas. A única diferença era que a nuvem da dívida e da preocupação tinha desaparecido para sempre. A maior riqueza deles continuava a ser o amor e a cumplicidade entre eles. O legado de seu Francisco, que quase foi apagado pela arrogância, agora estava mais forte e mais brilhante do que nunca. Um testemunho de que o caráter de um homem é, de fato, a sua maior fortuna. A promessa que ele fez à sua esposa tinha sido cumprida, de uma forma que nem ele, em seus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado. Mas a vingança é uma semente que, uma vez plantada, cresce no escuro. Longe dali, em um escritório emprestado, Júnior,
consumido pelo ódio e pelo ressentimento, se encontrava com um concorrente implacável da antiga empresa de seu pai. O rosto de Júnior estava magro, os olhos fundos, mas cheios de um fogo venenoso. Ele não tinha aceitado a derrota, tinha apenas aprendido com ela. Ele não tinha mais o poder do dinheiro, mas tinha algo igualmente valioso: informação, o conhecimento de um traidor. Ele queria destruir o que não podia mais ter e estava disposto a se aliar ao diabo para conseguir. Eu trabalhei lá a vida inteira, disse Júnior, a voz baixa e cheia de veneno para o concorrente que sorria, sentindo o cheiro de sangue. Eu conheço em cada cliente importante, cada contrato secreto, cada fraqueza na operação deles. Meu pai pode ter se entregado, pode ter desistido, mas eu não. Eu vou te dar tudo o que você precisa para esmagá-los. Eu não quero dinheiro. Eu só quero vê-los queimar. Eu quero vê-los na lama, de onde aquele velho nunca deveria ter saído. A aliança estava selada. A ameaça de uma nova guerra, uma guerra de espionagem corporativa, de sabotagem, de táticas sujas, estava no ar. Uma nuvem escura se formando no horizonte da vitória de Lia e Francisco. A história deles nos ensina que a dignidade não tem preço e que o respeito é a moeda mais valiosa que existe. Seu Francisco não buscou apenas vingança, mas justiça, e ao fazer isso, não apenas restaurou sua honra, mas construiu um futuro para sua neta e ensinou uma lição a um mundo que muitas vezes esquece o valor do trabalho duro. Eles nos mostraram que a verdadeira força não vem do dinheiro que você tem, mas do caráter que você demonstra. No entanto, o ódio de um filho rejeitado nos lembra que as vitórias nunca são definitivas e que a inveja é um inimigo que nunca dorme. E você acredita que uma lição, por mais dura que seja, pode realmente mudar a natureza de uma pessoa? Se esta história sobre honra e humildade te inspirou, compartilhe-a.